O debate público nas universidades públicas brasileiras não existe, né? Se você entender por debate a possibilidade, talvez um pouco idealizada, mas importante, de você trocar ideias diferentes uma da outra, num ambiente razoavelmente civilizado, não existe nem no plano dos alunos, nem no plano dos professores. Dos professores não existe não só por razões ideológicas, não existe porque ninguém quer perder o emprego, ninguém quer ficar inimigo de ninguém. É até compreensível quando você precisa do salário. Então existe um certo corporativismo que põe o debate abaixo. Mas o debate de ideias não existe na universidade. É um engodo isso. Eu acho que o caráter conspiratório dessa teoria está no fato de que, às vezes, a linguagem que é usada por aqueles que descrevem esse fato é paranoica, violenta, agressiva, e às vezes não ajuda muito a entender que existe uma maior presença de professores e de líderes estudantis mais à esquerda, que pode ser explicado por um fenômeno mundial, que não é só no Brasil, né? Isso, e no Brasil especificamente pela ditadura, e como a ditadura era alinhada com os Estados Unidos na Guerra Fria, então a esquerda acabou capitalizando isso como uma espécie assim de identidade moral de vítima da ditadura. E então existe uma tendência há mais professores à esquerda, em humanas, líderes estudantis à esquerda, mas eu não acho que há uma conspiração centralizada por 4, 5 pessoas que fazem projetos. E eu acho que o que existe mais é uma tendência à formação e que, durante esse tempo todo, não apareceu, começa a aparecer agora, pessoas que se interessem por uma bibliografia que não seja à esquerda. E, às vezes, também um certo rugalinismo assim da extrema-direita atrapalha você abrir o espaço para um debate mais interessante. Acho que, antes de tudo, é a sociabilidade que isso dá para ele na universidade, fora da sala de aula. A gente sabe que a gente está falando principalmente de alunos de humanas, né, que se envolvem mais diretamente com essa coisa. E grande parte da vida universitária é você arrumar motivos para ficar fora da sala de aula. Então, acho que o primeiro gatilho é a sociabilidade que o centro acadêmico de esquerda dá, a possibilidade de um discurso em que qualquer ideia que você tenha que leve a você não ser tão responsável pelas coisas, ter uma justificativa supostamente política e ideológica para isso. Então, me parece que o primeiro gatilho é esse. Eu não acredito que o primeiro gatilho seja objetivamente político, objetivamente teórico. Acho que é mais a sociabilidade. Acho que ele precisa aprender, primeiro, uma certa humildade de saber que na maior parte do tempo ele não gosta de estudar, porque isso é fato. Muita gente vai seguir carreira acadêmica e dar aula na área de humanas e, na verdade, passa a vida inteira repetindo que fez um doutorado. Outra coisa que eu acho que a gente precisa aprender é ler autores que são fora do espectro do que a gente acha óbvio e ululante. Então, eu diria, precisa aprender a estudar mais e precisa aprender a abrir a bibliografia. Acho que o politicamente correto, sim, se transformou numa espécie de vaidade egóica para falar da própria virtude, e qualquer pessoa que estude um pouco de filosofia moral sabe que toda virtude é tímida. Então, quando você faz marketing da própria virtude, você, por definição, já não tem mais virtude nenhuma. Então, acho que o politicamente correto tem essa face. O contrário do politicamente correto, conceitualmente, é a crítica do politicamente correto, portanto, é a defesa de que, para pensar, às vezes é necessário
você se sentir mal um pouco, ser um pouco desconfortável. Como diz o psicólogo canadense famoso agora, o Peterson, Jordan Peterson, não há como pensar a sério sem pôr em risco um certo desconforto, que surge um certo desconforto. Entendo que na prática cotidiana o oposto do politicamente correto não é ser incorreto, porque é do ponto de vista da prática cotidiana, não do pensamento, da prática cotidiana, você seria um mal educado e um grosso, como a gente tem visto acontecer nos últimos tempos no Brasil. Entendo que o oposto do politicamente correto na prática é a educação doméstica, na verdade. Como a educação doméstica está meio em falta, porque a própria noção de domus está em falta, então às vezes você tem um vazio nesse território. Mas do ponto de vista do pensamento institucional, me parece que o politicamente correto ele é também uma censura, uma espécie de corporativismo lobista que destrói carreiras, inviabiliza pensamento público, e tem muita gente que tem medo de pensar publicamente, escrever, por conta da dimensão judicial que o politicamente correto pode assumir e destruir sua vida. Então, se você for uma pessoa que acha que ser grosso com mulheres ou grosso com homossexuais, para ficar em clichês do debate, torna você uma pessoa que está cumprindo uma tabela no seu bando, então sim, você pode fazer esse tipo de, digamos que é quase um trocadilho, né? O politicamente correto, o politicamente incorreto é o politicamente correto da direita. Apesar de que o debate público é sempre pobre, porque a semântica é restrita e as palavras rapidamente elas tendem a ser engolidas por uma certa recepção muito pobre mesmo do ponto de vista de significado, então muita gente entende que a crítica do politicamente correto é você ser grosso, é você não perceber que em certos ambientes não se conta certas piadas. Dependendo das pessoas com quem você está falando, você não pode fazer comentários grosseiros. Mas eu entendo que sim, talvez para um certo bando, eu nunca tinha pensado dessa forma, para uma certa direita um pouco tosca, é correto ser incorreto. Do ponto de vista meramente estratégico, é ter monopolizado todo o debate público, o ambiente cultural, ainda que não de uma forma conspiratória centralizada. Repito que não acredito em teorias paranoicas conspiratórias, mas a esquerda conseguiu sair da ditadura com uma imagem de santidade política e moral, e nesse sentido é uma grande qualidade estratégica política militante da esquerda. Eu acredito que a esquerda em geral, e não só no Brasil, a grande qualidade dela é ter acolhido a dimensão negativa do que como a gente fala em filosofia hegeliana, a dimensão negativa da modernização. A esquerda, infelizmente, a direita liberal, em muitos casos, ainda não conseguiu sair de uma certa idealização da ação livre como uma espécie assim de bandeira iluminista, sabe? Como se a sociedade de mercado não produzisse dimensões negativas e sombrias. Então, do ponto de vista, digamos, filosófico, acho que a grande qualidade da esquerda, não só a brasileira, mas a brasileira também, é ter acolhido esse mal-estar, digamos, grosso modo, para usar a expressão do Freud, né, com a civilização, no caso com a modernização, e isso virou uma estratégia de sobrevivência, de monopólio do mercado das humanidades. Talvez por um contexto que é um tanto recente, estuda pouco, alguns membros da direita acham que a economia resolve tudo, como se, sei lá, von Mises resolvesse tudo na vida, ou Hayek, sem dúvida nenhuma, grandes autores, mas eu diria a qualidade é estreiteza de repertório, falta de negatividade na análise da sociedade de mercado e não conhecer humanidades, o que faz com que, é claro que tem exceção, a gente vive num mundo hoje que você fala uma coisa, parece alguém, sei lá, na Nova Guiné dizendo, olha, eu isso, mas eu estou falando no sentido mais geral. Eu acho que a direita, apesar dela estar
sem dúvida nenhuma, nos últimos anos ganhando fôlego e avançando. Tem uma questão de contexto e de tempo também. Não é uma questão de culpa, eu quero dizer. Mas o fato é que a direita brasileira, ela tem uma dimensão tosca, né, que a gente conhece já de muito tempo, que é essa dimensão meio grosseira, tipo churrasco na varanda, achando que o churrasco na varanda resolve os problemas do Brasil, mas me parece que um defeito importante é a falta de repertório para além da economia, mas que é plenamente resolvido ao longo do tempo. Leandro Carnal, nós somos amigos há muitos anos, antes de nós dois virarmos celebridades do pensamento público. Eu tenho a aprender com Leandro Carnal a generosidade que ele demonstrou para comigo em vários momentos, me convidando para atividades, me dando toques de lugares que eu poderia ir trabalhar e falando bem de mim em determinados espaços que foram abrindo, por sua vez, outros espaços que me favoreceram a realizar o trabalho que eu realizo. Bom, acho que isso só o Leandro Carnal pode responder. Olha, o debate público hoje, acho que ele como um todo, ele tem enobrecido os seus integrantes à medida em que, se a gente pensar, porque o debate público não é só feito por mim, pelo Leandro Carnal e pelo Mário Sérgio Cortella, né, para falar nomes assim de pessoas mais famosas. Eu acho que o debate público como um todo tem se enobrecido justamente pela riqueza e pelo fato dele ter virado um mercado enquanto tal. Então eu diria primeiro que eu acho que o mercado tem enobrecido o debate público no Brasil, porque tem levado, inclusive, nos levado, inclusive, ao mundo corporativo, por exemplo, e fazendo com que a gente não fique preso, digamos, no muro das universidades. Do meu ponto de vista, da minha formação, eu entendo que o nome que primeiro me vem à mente quando se fala em debate público e enobrecimento dele é o professor, que foi meu professor na USP, Renato Janine Ribeiro, que me parece conseguiu fazer uma ponte bastante construtiva, inclusive com uma passagem, do meu ponto de vista, infeliz do governo da Dilma, né, como ministro da Educação, e acho que toda vez que o intelectual se mete com o governo, de alguma forma ele é negativo, seja qual for o viés ideológico, mas eu acho que, pelo menos para mim, o Renato Janine Ribeiro sempre foi uma espécie de, digamos assim, de modelo de alguém que conseguiu, ao mesmo tempo, se manter fiel à formação acadêmica, no sentido de ter um estofo, e ao mesmo tempo participar do debate público de uma forma incisiva. Quem mais emburrece o debate público, atualmente, eu acho que a moçadinha ideológica, que há algum tempo atrás se chamava como clichê bolsominions, e eu acho que hoje a moçada conspiratória, que acha que existe um projeto mundial capitaneado pela Escola de Frankfurt para destruir a cultura universal. Acho que essa moçada é que mais emburrece o debate público, no Brasil especificamente. Olha, eu acho que os dois têm razão, né? Assim, se a gente pensar nos comentários que fez o Humberto Eco um pouco antes de morrer, o que acontece com a internet é que a internet barateia justamente o significado semântico das palavras, como eu disse há pouco. Como ela amplia a base de troca, essa base de troca acaba ficando inflacionada de alguma forma. Agora, não há dúvida que, ao mesmo tempo, a internet, no caso específico do Brasil, se não fosse pela internet e alguns elementos da mídia, na grande mídia, a direita no Brasil, entendida do meu ponto de vista como pensamento liberal,
apesar de que eu entendo que tem espectros mais à direita, próximos a um certo conservadorismo de costume, que a mim não me interessa, mas não há dúvida de que a internet abriu espaço para um pensamento mais à direita, que normalmente teria mais dificuldade. Na universidade a penetração quase zero, no mundo cultural também quase zero, no mundo artístico quase zero, na mídia, na grande mídia um pouco mais, né? Abriu um pouco mais o espaço nos últimos anos. Então não dá para dizer que a internet é uma porcaria, porque inclusive nós estamos nela, né? Nós no sentido do que a gente está fazendo aqui, conversando e discutindo. Mas não há dúvida que a internet, de alguma forma, ela barateia o significado semântico das palavras. Agora, o debate sobre capitalismo de vigilância, marketing digital microtargeteado, isso é outra coisa que acho que, apesar da esquerda estar capitaneando esse debate, acho que o debate não é só ideológico. Bom, o único regime que a gente conheceu até hoje que gerou, digamos assim, ampliação das liberdades individuais foi a sociedade de mercado, né? Que é inclusive baseada no princípio de que a liberdade é o princípio de ação racional. Então, me parece óbvio que a sociedade de mercado, e depois com as suas ambivalências e as suas ambiguidades ao longo do século XIX, acabou produzindo regimes que vão da Europa Ocidental aos Estados Unidos, no espectro em que a vida, tanto material quanto a vida em sociedade, se tornou um pouco mais suportável, o que não há nenhuma garantia que isso tudo não acabe caso a pobreza volte a reinar no mundo. Agora, não há dúvida de que o debate identitário é coisa de rico que nem Bolsa Prada. Aí a gente tem acho que dentro da história da esquerda, dois momentos. Você tem uma esquerda, eu vou fazer uma divisão um pouco didática, mas nem por isso falsa. Acho que tem uma esquerda do século XIX, ainda no seu início muito pautada pela idealização da Revolução Francesa jacobina, e que é a esquerda que na verdade fez a cabeça do Marx. Mas tem uma esquerda sindicalista, uma esquerda que está no século XIX, então o debate identitário não existe, a concepção multicultural tampouco existe, uma esquerda de gente pobre, digamos assim. A nova esquerda, o que os americanos chamam de New Left, a partir dos anos 60, grosso modo, capitaneada por figuras como Marcuse, né, ex-escola da Escola de Frankfurt, que vai, na verdade, criar uma esquerda agressiva de campos, que é uma esquerda de menino rico emburrado, né, irritado, que é uma esquerda que vai, na verdade, ao invés de querer acabar com o capitalismo, vai querer fazer um shopping muito multicultural para chamar de seu. Então, dizer que o socialismo é reacionário, assim, naquele momento do século XIX, os movimentos sindicais na Europa, eles produziram o sistema de estado de bem-estar social, que muita gente acha muito bom, apesar de que eu suspeito que ele quebra numa hora, porque o que produz enriquecimento mesmo é o capitalismo, e o capitalismo às vezes pode ser agressivo. Isso que a gente não gosta muito. E agora, ao mesmo tempo, a nova esquerda, ela me parece mais reacionária do que a antiga esquerda, grosso modo. Porque a antiga esquerda, por isso eu quero dizer a esquerda do século XIX, comecinho do século XX, ela é uma esquerda que tinha pelo menos um ethos violento e agressivo. Se você vê a série Trotsky, por exemplo, no Netflix, que conta a vida do Trotsky, claro, todo mundo conhece isso, mas lá colocado de forma clara, era uma esquerda bastante agressiva, violenta e motivada. Acho que essa esquerda vai até Fidel Castro, mais ou menos. De lá para cá, ela virou um fenômeno de menino e menina rico que faz audiovisual para fazer documentário de pobre e bandido, e acha que com isso ele está mudando o mundo, e também porque ficou muitos deles meio mal educados, não tomam um banho e coisa assim. Então eu não acho que propriamente é uma questão de ser racionário. Eu acho que há uma ruptura na história da esquerda, e essa ruptura acabou jogando a esquerda numa coisa de menino rico estragado, assim.
ela precisa e tem aprendido a fazer militância, ela precisa aprender a ter um projeto de chegar ao poder, ela precisa lidar melhor do que a esquerda lidou com as suas diferentes faces no espectro da direita, ela precisa perceber diferenças entre você ser um liberal conservador, um conservador no sentido britânico e ser um reacionário no sentido grosseiro da expressão ou no sentido de um certo reacionarismo de autores como Joseph de Maistre na França, ele grande escritor, mas a derivação dele um reacionarismo meio católico que me parece bastante atrasado. Eu diria que a direita precisaria aprender com a esquerda, antes de tudo, com aqueles, na minha área, intelectuais de esquerda, que de fato estudaram muito. Que não existe saída fora da sociedade de mercado, aprender que no mundo moderno, e não só no moderno, trabalho é um vínculo essencial com a construção de dignidade, de percepção de dignidade, aprender a valorizar a liberdade individual e também perceber, ser humilde o bastante para perceber que ela perdeu na política, perdeu na economia e por isso que ela está estragando tanto a cultura. Olha, do ponto de vista político, hoje no Brasil, acho fundamental que os agentes políticos, inclusive partidos políticos e líderes políticos mais de centro-esquerda e centro-direita, entendam que os extremos sempre foram, de certa forma, inimigos daqueles que constroem o cotidiano. Se você for uma pessoa extremista, você vai destruir sua família, sua empresa, sua escola e seu trabalho. Pouco importa qual seja o extremo que você se encontre. E então, me parece que essa é uma questão importante. Do ponto de vista da, digamos, inteligência pública, que é difícil porque a inteligência acadêmica ela é basicamente vaidosa e pobre materialmente, o que torna a vaidade presa unicamente nas dimensões egóicas. Mas me parece que é possível tentar as pessoas que trabalham com pensamento público, e com isso eu quero dizer até pessoas que estão mais jovens, que estão na internet e tal, tentar conversar com pessoas que sejam de esquerda quando você é de direita, conversar com pessoas de direita quando você é de esquerda, e nesse sentido me refiro a pessoas de centro-esquerda, centro-direita, procurar recuperar um pouco a história do Brasil, inclusive do período da ditadura, e do meu ponto de vista estudar mais e ser menos vaidoso com relação àquilo que eu acho que é uma coisa que atrapalha muita gente. A direita tem um pouco menos isso, que é mais recente no sentido intelectual, mas atrapalha muito a esquerda no mundo intelectual, que é uma certa vaidade de ter construído sua vida profissional em cima de 2 ou 3 autores, e é muito difícil você de repente propor aos mais jovens e os alunos lerem alguma coisa que você mesmo não lia até antes de ontem. Eu diria, resumindo a ópera, que o que poderia nos ajudar a diminuir a polarização é a humildade, que segundo Georges Bernanos, escritor francês do XX, é a única virtude que é imbatível.